9h16 da manhã, já imprimimos 228 pedidos. Dia 19 de agosto de 2025. Tô realizando aqui o saque, né, de uma das contas. Essa aqui é a conta que eu mais vendo, tá, pessoal? Oi, como vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam numa semana boa, numa semana produtiva. Se você não me conhece, eu trabalho com vendas online aí há muito tempo e nesse vídeo eu vou tirar muitas dúvidas pro pessoal que quer começar a vender online, que quer começar a vender na Shopee, quer fazer aí dessa renda, sua renda definitiva aí da sua família, tá bom? Tá certo, pessoal? Meu nome é Carielle, eu tenho 31 anos de idade e eu e minha família já vivemos, né, das rendas dos marketplaces há muito tempo. E o meu canal aqui no YouTube, gente, é novinho e já tá super legal, tá com muitos seguidores. Eu quero agradecer a todos que estão se envolvendo nesse canal, que estão comentando, curtindo, compartilhando. E todos, né, estão aprendendo juntos, estão pegando muitas dicas para começar online, a vender na Shopee, no Mercado Livre, na Shein. E eu tô muito feliz em poder estar retribuindo todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, tá, gente? Pra vocês, pra família de vocês. E essa semana, gente, eu fiz uma coisa especial para o tema de hoje, né? Eu mesma fui lá na minha caixinha do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, te convido a seguir lá no Instagram, porque, pessoal, é uma forma da gente se comunicar mais de perto, né? E de vocês também terem uma comunicação comigo. E essa semana eu abri uma caixinha lá e vocês me mandaram várias perguntas. E eu combinei com vocês que no vídeo de hoje, que eu posto o vídeo todas as quartas e todos os sábados, eu iria responder muitas das perguntas que vocês me fizeram. Eu também aproveitei, gente, e peguei muitos prints, tá? De vários comentários que vocês fazem aqui nos meus vídeos do YouTube, tá? Pra também poder compartilhar com vocês a minha resposta, tá? Do que acontece aqui comigo, dentro da minha loja, e poder estar passando também a minha experiência sobre as dúvidas de vocês. Só um pedido, pessoal, eu queria que vocês me dessem um retorno aí de como que tá o meu áudio, se tá melhor pra vocês nesse vídeo, ou não, se eu ainda preciso melhorar. Porque nesse vídeo eu tô com o microfone aqui na blusa, tá, pessoal? E eu ouvi aí o recadinho de vocês, né? Pedindo pra eu melhorar o meu áudio. Então eu espero que eu esteja conseguindo nesse vídeo melhorar o meu áudio, senão vocês me dão aí um parecer aí sobre o meu áudio, tá certo, pessoal? E sem enrolação, agora vamos começar o vídeo. E eu tirei aqui alguns prints, vai dar mais ou menos aí, pessoal, umas 20 perguntas, tá? Uns 20 prints aí de vocês. Eu vou colocar aqui em cima, vou lendo a pergunta mais ou menos, tá? E já vou respondendo vocês. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a renda em média no início? Pessoal, é impossível de eu passar uma previsão certinha de quanto vocês vão ganhar no início, porque justamente eu não sei qual o produto que vocês vão oferecer na conta, por qual valor vocês vão vender, por quanto vocês compraram esse produto, tá certo? Se vocês já estão no CNPJ, né? Se vocês alugaram um espaço, se vocês por acaso estão pagando aluguel ou começaram de casa, enfim, tem inúmeras coisas, né? Pra gente avaliar, pra eu poder dizer qual é a renda média no início. Mas o que eu garanto a vocês, que se vocês acharem um produto de alto giro, um produto barato, tá, pessoal? Vocês vão conseguir, aos poucos, juntando boas estratégias e escalando as vendas de vocês. E, gente, vender na Shopee, tá? É sobre constância. Todos os dias vocês precisam estar analisando os anúncios de vocês, se está tendo visitas, se as fotos estão atraindo os consumidores, porque se não tem cliques, gente, é porque a foto não está boa. E se a concorrência, que é do seu produto que você escolheu para vender, tá ali, você tá fazendo parte da concorrência, né? Se você tá se enquadrando ali no grupo lá de vendedores que vendem o produto, porque é tudo uma questão de análise, tá certo, pessoal? Então, eu não consigo passar um valor em média, mas eu garanto a vocês, fazendo um bom trabalho, analisando, cuidando da conta, todos os dias aprendendo um pouco a cada dia, com certeza vocês vão escalando e subindo cada vez mais, mês a mês, as vendas de vocês. Bora para a próxima pergunta. Olá, fiz meu primeiro anúncio ontem. Minha dúvida é o que começar a vender. E, gente, essa é a dúvida, realmente eu entendo vocês. É uma das bases para você começar na Shopee, né, ou até mesmo no Mercado Livre, é você escolher o produto para começar a vender. E assim, gente, aqui nos meus outros vídeos, eu já passei pra vocês, tá? Que aqui na minha loja, o que deu certo pra mim são produtos pra revender barato, tá, pessoal? Então eu compro produtos muito baratinhos, assim, produtos de até 10 reais, 15 reais, no máximo, tá, gente? E são esses produtos, né, que eu consigo revender mais rápido. Então eu sugiro que vocês vão atrás desses nichos, desses produtos mais baratos. Eu até dei ideia em outro vídeo, né, sobre fatiadores, cortadores, amassadores na área de cozinha, tá? Que são uma das utilidades aqui que eu vendo aqui na minha loja. E são basicamente aqueles produtos de chinês mesmo, aqueles produtos de plástico, que muitos não dão valor, mas, gente, são produtos, assim, poderosos dentro do marketplace e que todo mundo na casa de uma família, né, precisa, tá bom, pessoal? Então começa a analisar aí
produtos, tá? Que vocês possam comprar, que sejam baratos, principalmente até R$10, tá, pessoal? Vocês comprando produtos de até R$10, vocês vão conseguir girar na Shopee ou no Mercado Livre, que seja, muito mais rápido. A próxima pergunta, gente, é da Andresa. Você tem produto fixo ou sempre vai mudando? E olha só, gente, aqui, como eu falei pra vocês, né, a gente já tá há anos trabalhando com vendas online e eu já testei muitos produtos. Eu até preciso passar pra vocês vários prints de anúncios antigos que eu tenho, tá? Do Mercado Livre, porque no Mercado Livre, os anúncios pausados a gente consegue ver também. E eu preciso passar isso aqui pra vocês, né? Pra vocês verem que realmente, né? Eu já testei muita coisa. E, gente, dentro desses anos todos, muitas coisas eu ainda continuo a vender, tá? Por quê? Porque ainda continua saindo num ritmo bom, né? Ainda o fornecedor está com preço bacana. Acontece muito também de precisar trocar de fornecedor, porque o fornecedor aumentou muito o preço. Então, aí imagine só, eu estou com um produto de boa rotatividade, porém o meu fornecedor aumentou o preço. Então, o que eu faço? Eu não desisto logo de cara, né? Eu vou atrás de outro fornecedor. E muitos fornecedores, gente, são online mesmo, tá? Eu procuro muita coisa online, já achei muito fornecedor online, vou, ligo, entro em contato, e é isso que vocês precisam fazer. Muitos estão em cidades de capitais, né? Por exemplo, São Paulo, nem na capital eu estou, né? Eu não sou de São Paulo capital. Então, geralmente, quando eu quero ir atrás de alguma coisa, eu pego o carro, vou até o Brás, vou até o 25 de março. E não fico só naquela região, porque São Paulo é muito grande e tem muitas opções de fornecedores. Mas não é somente em São Paulo, tem coisas online, tipo no Rio de Janeiro. Nós tem fornecedores, gente, por todo o Brasil. Tem muita coisa para vocês revenderem. Mas, voltando à pergunta aqui, que é o foco dela, né? Se ela me perguntou se eu tenho um produto físico ou eu vou mudando, algumas coisas estão comigo, claro, até hoje, e outras coisas não mais, por conta de preço, de logística, às vezes também de imposto que eu comprava de outro estado. E como eu sou Simples Nacional, o jogo muda, enfim, tem outras regras, né, pessoal? Mas vocês não precisam se preocupar com isso no momento, para você que está iniciando, né? Mas assim, por uma série de fatores, alguns produtos eu deixo de vender e outros, se eu puder, ainda continuo, tá, pessoal? Mas conforme vai aparecendo tendências, eu vou acrescentando mais produtos na minha loja também. Aqui, quanto mais produtos a gente tiver, principalmente produtos de alto giro, melhor a possibilidade de escalar as vendas. Bora para a próxima pergunta, a pergunta do Ramon. Como você vê a IA no cenário do e-commerce e como usá-la a nosso favor? Então, gente, aqui a gente usa muito o ChatGPT. Não uso somente o ChatGPT, tem outras inteligências artificiais, tem algumas que eu uso para fazer vídeo e tudo mais, que são maravilhosas, né? Mas assim, o que eu uso mesmo frequentemente, que deixo até aberto na tela do meu computador, é de fato o ChatGPT. E eu uso muito para a questão dos títulos, né? Dos títulos para fazer anúncio na Shopee, no Mercado Livre, na Shein, né? Então eu peço muito títulos que chamem tráfego, né? Que vão chamar a atenção do comprador. Que façam que eu me destaque através do título, né? Que sejam títulos atrativos, sejam títulos clicáveis, né? Então eu peço muitas informações sobre quais títulos, de que formas que eu vou criar esse título. Também uso para pedir para criar uma descrição muito boa do meu produto, tá? E também eu uso para fotos, enfim, gente, uma infinidade de coisas, e diria que até para estatísticas. Por exemplo, assim, eu vendi tal quantidade de produtos em tanto tempo, de quantos produtos eu vou precisar em tantos dias, né? Quantos produtos eu vou precisar comprar mais. Então, assim, ele é bom para vários fatores, tá, gente? Em várias áreas ali, dá pra gente usar no nosso trabalho e facilita demais. E é gratuito, né, gente? Tem os limites, mas é só vocês irem trocando os e-mails. Uma pausa, gente, pra pedir desculpa aí pra alguma coisa que eu esteja falando, que esteja em contradição, seja no meu vocabulário ou alguma coisa. Eu estou aprendendo a me comunicar melhor a cada vídeo que eu posto aqui no YouTube. Então, é muito importante também pra mim, assim, que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Eu tô tentando dar o meu melhor, faço uns roteiros pra me comunicar melhor com vocês, tiro alguns prints aqui, tô usando até o tablet da minha filha, e pra oferecer aí um bom conteúdo pra vocês. Eu só quero que vocês, assim, me dêem um joinha, que me ajuda muito a esse vídeo chegar a mais famílias, né? E quando você dá um joinha, gente, vai aparecer muito mais conteúdos desse tipo pra você, tá certo? Bora lá para a próxima pergunta da Maiane, tá? Gente, basicamente ela me perguntou, né, com quantos produtos começar e quantas peças comprar de cada produto. Então, assim, pessoal, quando a gente começa, né, geralmente a gente não tem muito investimento. E também, além do dinheiro, né, a gente também não tem aquele feeling para sentir o produto que vai se desenvolver legal e o produto que não vai se sair tão bem. Então, o começo é muito sobre testes, né, sobre testar produtos. Então, pessoal, para vocês se sentirem mais seguros também com o investimento de vocês, eu acho muito bacana vocês escolherem no máximo
máximo de 3 a 5 produtos, tá bom? E aí, compra umas 10, 15 peças de cada produto. Eu acho que com essa quantidade, vocês já conseguem testar e começar a sentir como que vai sair como que vai ter a saída do produto que vocês escolheram, tá bom, pessoal? Então aí, já deu aí uma luz, um norte pra vocês, né? Sobre a quantidade e com quantas unidades que vocês podem começar a trabalhar com o produto que vocês escolherem. Bora pra próxima, gente. Teve um seguidor que perguntou se a gente usa algum ERP, né, pra emitir nota fiscal, ou se a gente faz tudo pelas plataformas. E hoje eu uso o Time, tá bom, pessoal? Mas, se vocês não quiserem usar nenhum ERP, né? Porque, assim, na verdade, o ERP é pra você que vai emitir nota fiscal, né? Então, se você já criou uma microempresa, tá, pessoal? Pra você que tá no CPF, você não tem a obrigação, não tem nem como, né, emitir uma nota fiscal. Mas, gente, se atentem aos detalhes, porque sempre tem a questão do faturamento, o limite de faturamento anual, tá bom? Tomem cuidado com os booms que dá, por exemplo, assim, em um mês você tá faturando bruto, tá? Faturando 10 mil passando pelo seu CPF, no outro mês tá passando 25 mil, então, aí no outro 45 mil, sabe? Esses faturamentos muito altos de um mês para o outro, isso chama muita atenção. Então, se você tá passando por isso, é um momento de você se regularizar, tá? E aí já começar aí a abrir uma empresa e fazer as coisas do jeito certo, né, gente? Porque vocês querem que dê certo, né? E esses processos fazem parte, né? Pra gente ser um vendedor online. E tem todas essas partes, essas burocracias, né, que fazem parte do negócio das vendas, não tem jeito. Tem mais um seguidor aqui que perguntou: meus anúncios só começaram a ser vistos após o ADS. Alguma dica? Uma semana na Shopee. Então, gente, o Halisson, né, ele perguntou. Gente, uma semana só na Shopee é muito pouco tempo para a gente dizer o que tá acontecendo, né? E é assim, você já chega na Shopee fazendo o ADS, na minha visão, você já está acostumando a sua conta a vender somente no ADS, tá? Vocês que sempre me perguntam, me mandam bastante nos comentários, no YouTube, no Instagram, vocês me perguntam se aqui na Shopee a gente faz ADS, né, ou é só orgânico. E, gente, aqui a gente só faz no orgânico. Todas as vendas que a gente recebe, a gente não faz ADS, tá certo? Até depois eu preciso provar para vocês e fazer um vídeo do painel da ADS, né? Para falar que realmente a gente não faz investimento aqui nas nossas duas contas. Agora, no Mercado Livre, sim, fazemos ADS e a diferença é muito considerável. Com um mês sem ADS e com um mês que a gente faz. Então, realmente, lá no Mercado Livre faz diferença. Mas na Shopee, por conta que eu vendo barato, né? E a gente ganha no giro, pra gente vende bem, tá? A gente consegue ter uma boa rotatividade bacana dos produtos que a gente escolhe. E a gente não sente a necessidade de fazer o ADS. Bora para a próxima pergunta. O nosso amigo aqui, Fernando Carvalho, perguntou: quais os itens necessários para começar a vender? Então, assim, Fernando, a gente começou em casa, né? Aí eu só tinha um notebook. E aí a impressora, quando vendia, né? Eu ia na Lan House, que aqui tinha uma Lan House perto de casa, e a pessoa imprimia a etiqueta para mim. E assim eu fui indo. Quando eu senti a necessidade de ter uma impressora em casa, né? Que foi quando aumentou as vendas, e depois eu percebi que os valores da Lan House não estavam compensando, aí eu comprei uma impressora também. E a primeira impressora que eu comprei foi uma impressora de cartucho. E eu fiquei, assim, nessa impressora de cartucho por muito tempo. E é só recarregar o cartucho. É uma ótima opção para você que está começando, dá super certo também, porque é barato. Mas hoje em dia já tem a térmica, já tem várias outras opções. Mas se você quer começar de uma forma econômica, pode ser impressora de cartucho, tá bom? Um notebook simples, o que você tiver, não tem problema. E basicamente, gente, é isso. E claro, do produto, né? E dá força de vontade para vocês começarem a vender. Tomar uma aguinha aqui, gente. Olha o tamanho da minha água, gente. Pessoal, também tem alguns prints do YouTube, tá bom? Resumindo aqui, o Rodrigo, ele falou, né? Se eu poderia falar mais sobre as avaliações dos anúncios, né? Como é que funciona. Então, gente, eu não tenho nenhuma programação para fazer a primeira avaliação. Eu nunca tive isso aqui. Nem no Mercado Livre, nem na Shopee, tá? Mas assim, o que eu faço? O que eu tô falando para vocês mesmo, né? Num produto de alto giro, boa saída, com preço bom de venda, né? Que seja uma concorrência ok, não seja um produto de uma concorrência super procurada, que todo mundo que entra quer começar a vender a mesma coisa, isso é a maior furada, sabe? Porque você vai ter que ter um preço muito bom. Então, basicamente, uma das coisas é isso, né? Para o cliente se interessar e realmente comprar. Outra coisa que inclui uma possível avaliação é a questão da apresentação da embalagem quando chega para o cliente. Então, o ideal, né, vocês... Por exemplo, se foi alguma coisa de moda, alguma coisa de uso próprio, dá pra vocês comprarem papel de seda, colocar um cheirinho, um cartãozinho, então uns mimos assim, quando o cliente abrir, ele vai sentir que foi bem embalado, que o produto foi conferido, que realmente teve ali um olhar clínico
para conferir o produto para chegar até a casa do cliente, né? Então o cliente ele é inteligente, ele sente isso, né, quando compra o produto. Então também conta para o cliente avaliar, fazer a primeira avaliação. E é assim, gente, é uma questão também que quando você ganha a sua primeira avaliação, parece que vira um ciclo. O outro cliente compra e vai querer te avaliar também. E aí, quando você vê, depois da segunda avaliação em diante, ele só vai indo. E todo mundo, a maioria dos clientes que compram nesse anúncio, eles começam a avaliar, tá? Então, é meio que, não tem uma regra específica, mas você tem que seguir algumas estratégias, fazer o trabalho bem feito, porque automaticamente o cliente vai avaliar, né? E por isso que é muito importante a foto ser igual do produto. Tem que tomar muito cuidado, né? Para não estar enviando produto diferente. Às vezes o produto é um pouco parecido e aí você compra, né? Porque acontece, gente, da gente no fornecedor não tem mais igualzinho. E aí você vai mandar um parecido. Tudo bem, não tem problema, da mesma categoria, se refere ao mesmo título, mas o ideal é você trocar a foto e atualizar o detalhe. A Letícia perguntou, vale a pena iniciar com dropship? Letícia, eu não sei te dizer isso, não posso dar uma resposta concreta, porque aqui a gente só vende o produto que a gente tem no nosso estoque, tá? Então, eu não sei te dizer, eu não tenho propriedade, não tenho experiência para te passar essa informação, se o dropship poderia ser um negócio para vocês, certo? Então, se você me falar assim, dá para vender produtos físicos, revender produtos na Shopee, no Mercado Livre, eu diria que sim, é possível. Agora, dropshipping, eu também acho que não vale a pena, por questão que você vai depender de outro fornecedor. E se esse tal fornecedor atrasar, a sua conta vai ficar impactada, né? Então, você pode ter uma reputação ruim por conta de um fornecedor que nem foi sua culpa, mas se a pessoa atrasou, vai contar na sua conta, porque o produto foi vendido na sua conta, tá certo? Então, eu recomendo, e pra mim deu certo, né, gente? Que comece com produtos físicos realmente. E se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, o que você está esperando para se inscrever, gente? Eu tô vendo aqui, gente, tem tanta gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Mas, gente, eu quero que vocês se inscrevam, porque eu prometo entregar o melhor conteúdo pra vocês. Tô sempre aqui disposta, tô cheio de print de vocês. Então, já se inscreve aqui, bora chegar nos 10 mil seguidores. Agora, bora lá, gente. Próxima pergunta. A Josene perguntou se precisa de certificado digital para começar a vender. Então, gente, certificado digital é para você emitir uma nota fiscal, tá bom? Mas se você tá começando com CPF, você não tem necessidade nenhuma de certificado digital. Mais uma pergunta aqui, gente, do Jean, e ele fez uma pergunta muito real, né? Aqui ele fala que ele ainda é CLT, né? E ele quer abrir um MEI para começar um negócio, né, de vendas online. E ele perguntou, né, o que eu acho sobre fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser CLT e vender online. E eu te digo, Jean, e para todos vocês que estão assistindo e estão passando por isso também, ou vão passar, a gente passou por isso, tá? Então aqui é o Orlando, né, meu marido, a gente trabalha juntos, você é novo aqui no canal, eu trabalho junto com meu marido, né? E a gente divide as coisas aqui. E quando a gente começou, ele tinha já um serviço, ele era servidor público, né? Então, até depois de um tempo depois, ele exonerou e já faz anos, né? Que ele só vive disso de vendas online e eu também. Mas a gente passou por esse processo também de chegar em um momento de ter que dividir os dois trabalhos, né? E depois até mesmo de escolher um trabalho apenas, né? Então é normal, gente, todo mundo que começa a empreender e mudar um pouquinho o jogo para ser um empreendedor digital, né? Passa por isso, e se você fizer as coisas certas, depois de analisar, depois de um tempo, depois de você ter certeza, aí sim você pode estar migrando aos poucos. Mas o começo, sim, é necessário fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente se dividia e dava, sim, para driblar esses dois trabalhos. E também ele me perguntou em quanto tempo em média leva para eu conseguir viver só de vendas, né? A questão é aquilo que eu falei pra vocês, né, pessoal? Não tem como eu falar um tempo exato, porque eu não sei qual a dedicação que vocês vão investir na conta de vocês, qual o produto, por quanto vocês vão vender, como que tá a foto de vocês, o vídeo, o título, a descrição, se vocês são CNPJ, se vocês são CPF no cadastro. É uma série de coisas, sabe, gente? Se o produto de vocês tem muita concorrência, qual a forma que vocês estão se posicionando na plataforma, vocês estão fazendo lives, não estão fazendo lives, tem cupons. Então, assim, eu não consigo te dizer isso exatamente, sabe? Mas eu posso te dizer que, no começo, se você fazer o trabalho da forma correta, aos poucos vai te gerando uma renda extra. E conforme você vai trabalhando, vai chegar um momento, né, que você vai ver que ficou um salário. E aí vai aumentando aos poucos. Só que, gente, não é garantido, depende muito do que você vai fazer na sua conta. Eu tô te dando uma ideia de uma forma geral, tá certo? Então, fazendo um trabalho bacana, ao longo do tempo você vai vendo que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que vocês precisam lembrar, sempre lembre-se,
que o dinheiro não vai ser de vocês. Aquele ciclo de grana que tá passando nas contas não é de vocês, gente. O começo vocês precisam sempre reinvestir, tá? Não se esqueçam, vivam de outra renda. É muito importante que vocês façam isso muito no começo, porque aí vocês vão ter mais credibilidade no seu negócio, o seu negócio vai ficar mais forte, tá bom? E ele vai crescer de uma forma mais consistente, tá certo, pessoal? Então, no começo, não peguem o dinheiro e gastem com coisas aleatórias, tá? Então, peguem, recomprem os produtos e, se possíveis, vão aumentando a gama de produtos. A Carla perguntou, para abrir 2 contas, precisa ser CPF diferentes? Então, a questão é a seguinte, Carla, para todos vocês, né, que pretendem ter 2 contas. Aqui na loja, a gente tem 2 contas no Shopee. Só que são documentos totalmente diferentes. Eu tenho uma empresa aberta, né, que é Simples Nacional, e o Orlando também tem uma empresa aberta do Simples Nacional, tá bom? E no caso do CPF, teria que ser a mesma coisa. Um CPF no nome de uma pessoa e o outro no nome de outra pessoa, tá bom? E por aí vai, gente. Eu não recomendo a vocês, até vi algumas pessoas falando sobre isso nos comentários, que tem o mesmo CNPJ com 2 contas abertas. Então, assim, isso não é uma boa prática da plataforma, tá? Ela recomenda que você tenha uma conta por documento, tá certo, pessoal? E aí vocês podem ter mais uma, mas o documento precisa ser diferente. E bora lá para a próxima pergunta. Quantos dias depois que eu aumentei os preços na Shopee, eu posso fazer uma promoção? Uma boa pergunta, gente, porque assim, né, na Shopee tem a questão dos descontos, né, lá na central de marketing, é muito bacana de usar, porque ali a gente cria vários cupons, né, cupons de desconto, e assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente mexe no preço da Shopee, né, lá num anúncio específico, eu mexi hoje, né, eu aumentei, por exemplo, coloquei R$ 89,90, eu coloquei lá no anúncio. E aí eu quero ir lá no mesmo dia que eu aumentei, ir lá na central de marketing do vendedor e criar um descontão de 45%. Se eu fizer isso no mesmo dia, né, aumentar o preço do anúncio no mesmo dia, ir lá e criar um cupom, a Shopee vai falar que a gente infringiu uma regra, né? E é real, gente, a gente pode tomar uma punição por isso. Então a gente precisa esperar 7 dias, tá? Pra realmente aumentar o preço, tá? E depois ir lá na central e fazer um desconto, tá certo, pessoal? Deu pra entender? Então vocês aumentam o preço, aguarda 7 dias e depois faz o cupom. A nossa outra seguidora, a Karine, ela perguntou se a gente tem descanso, férias, feriado, como é que funciona. Então assim, Karine, aqui a gente sempre teve alguém para nos ajudar. Agora, no momento, a gente tá sem ninguém. E como eu já falei nos outros vídeos, né, a gente tá em busca de pessoas para nos ajudar na parte da logística. A gente tinha uma pessoa contratada, né, na verdade a gente tinha 2. Só que as 2 pessoas precisam sair. Então agora a gente tá numa nova busca. E, gente, faz parte. Enquanto eu tô sem ninguém, né, para nos ajudar com isso, a prioridade é sempre a postagem. Então, eu e Orlando, a gente mesmo tá fazendo isso, né? E paciência, gente. Enquanto isso, a gente tá buscando alguém. Agora, como que a gente faz, né, referente às férias? As férias, gente, esse ano a gente conseguiu tirar aí mais ou menos uns 20 dias de descanso, né? Só que para isso a gente se organizou todo com a questão do estoque, não deixou faltar nada, o máximo que a gente conseguiu, né? Encheu lá o estoque de produtos. E vocês têm que ter uma boa organização para tirar férias, porque o ideal é que vocês tiram férias, mas que a loja continue vendendo, né? E não falte no estoque, porque senão o seu faturamento do mês, né, gente, como é que fica o faturamento do mês? Cai muito. Então o ideal é vocês se prepararem, pode tirar férias. E assim, referente a ativar o modo férias na Shopee, no Mercado Livre, a gente nunca teve coragem de fazer. Então são vários anos de trabalho que a gente teve e a gente nunca fez isso, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, sempre teve alguém lá na loja pra nos ajudar. E agora, como a gente tá nessa procura, e depois quando chegar a gente tem que, né, passar tudo pra pessoa, pra treinar e tudo mais, então a gente vai adiar um pouquinho os passeios, né? E, em primeiro lugar, o trabalho, né, gente? Mas, basicamente, de modo geral, né, a loja fica aberta 24 horas por dia, de segunda a segunda, e a gente tá dormindo, tá vendendo, acorda, já vejo os pedidos, e nas férias tem que acontecer a mesma coisa, e a nossa obrigação é desenrolar, criar um processo logístico aí, para que tudo flua e continue vendendo com ou sem a gente. O nosso seguidor Paolo perguntou, precisou usar anúncios pagos para engrenar? Então, gente, a questão é o seguinte, na Shopee, a gente não usa ADS, já falei pra vocês, e vou provar isso pra vocês, vou fazer um vídeo explicando, e não precisei engrenar com anúncios pagos, tá? A questão foi a escolha do produto, escolher produtos de alto giro, produtos de tendência, produtos que realmente o consumidor, que a maioria dos consumidores usam, que todo mundo tem em casa. Então vocês têm que dar preferência por escolher produtos úteis. Tem alguns produtos que são muito bonitos, muito legais, mas se você parar para pensar de um modo geral,
eles não são muito úteis. Então, basicamente, ele não vai ter uma boa saída. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque tem produto que é muito bonito, mas a saída dele é muito fraca, tá, gente? Vou dar um exemplo pra vocês, só pra vocês terem um norte pra entender melhor o que eu tô falando, tá? Por exemplo, meia masculina, meia feminina, meia infantil, é uma coisa que vende muito. Porque, gente, é muito útil, né? Todo mundo tem meia e não precisa só de um par de meia, a gente compra mais que um par, enfim, e precisa comprar de novo, né? Porque realmente são peças íntimas, né, que a gente precisa estar recomprando. Então, pensem dessa forma, tá bom? Que vão ajudar vocês a encontrar os produtos certos. E no começo aí vocês não vão precisar investir em ADS. Esquece um pouco a questão do ADS. Não fiquem se baseando que o ADS que vai levantar a conta de vocês. Não é isso, gente. O que vai levantar a conta de vocês são boas estratégias alinhadas ao produto que vocês escolherem com boa saída. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje, já deixa aqui um comentário, deixem a sua opinião, a sua sugestão também para o próximo vídeo, pessoal. Aqui no canal vai ter vídeos novos toda quarta e todo sábado. No sábado estarei aqui novamente. E olha, muitas curtidas no vídeo, muitas inscrições. Compartilha com o amigo, com o primo, com a família, para todo mundo que quer entrar nesse negócio, gente. É super possível. Só precisa alinhar as estratégias, pensar, estudar antes de entrar, tá, pessoal? E é por isso que eu estou aqui, para auxiliá-los e também ajudar vocês, a inspirar vocês, né? Porque a minha família vive disso, né? E eu estou aqui para passar minha experiência e é muito gratificante todos os comentários, a gente tá, eu e Orlando aqui, nossa família, a gente tá lendo todos os comentários. Alguns eu não consigo responder na hora, até peço desculpas, porque realmente, gente, tá crescendo muito o canal. Eu agradeço muito a vocês, muito, muito, muito mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe o processo de vocês aqui também, das vendas online, que eu tenho certeza que vocês vão ser sucesso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.